capítulo 19, do versículo 1 ao 7. Atos 19, do 1 ao 7. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizado? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Bom, sabemos que existem muitas diferenças entre o comportamento de quem está no mundo e de quem está em Cristo, né? Nós sabemos também que essas diferenças vão muito além do comportamento. A Bíblia mostra que há uma diferença muito profunda no coração daqueles que servem a Jesus, né? Pois houve ali uma regeneração. O cristão em si passou por um novo nascimento. A Bíblia dá também o nome de conversão para esse novo nascimento. E a conversão é uma mudança total de caminho, né? Assim como a gente faz no trânsito, né? Andando num caminho, uma conversão é virar para a direita, virar para a esquerda, ou conversão de 180, né? É a conversão de 180. E então é uma mudança total de caminho. Você está em um fluxo e você troca. E essa conversão em nossas vidas também tem que acontecer, né? A gente está andando num caminho, um caminho que não era de Cristo, e aí a gente faz totalmente essa volta de 180 graus, né? De ir no caminho inverso, no caminho contrário do que a gente costumava fazer. E essa conversão, ela não pode acontecer só em momentos específicos, né? Por exemplo, ela não pode acontecer só aqui na igreja. Essas atitudes que a gente tem de um convertido, não pode ser aqui na igreja, só aqui na igreja, não pode ser só quando a gente estiver com os nossos irmãos, né? Também, usando de novo o exemplo do trânsito, não dá para você fazer uma conversão e no meio do caminho mudar de ideia. Vai para a direita e do nada, não, quero voltar. É a mesma coisa, né? Provavelmente você vai bater, né? E isso também acontece nas nossas vidas. Bom, aqui esse texto está falando sobre o batismo, né? A primeira coisa que eu queria falar, né? A Eliseu falou um pouco isso na semana passada, a Cláudia também. O batismo, ele não lava pecados, né? Mas ele é um testemunho de algo que já aconteceu dentro da pessoa. Algo que já aconteceu dentro de você. O batismo é um testemunho público da mudança que já houve dentro. Então, esses homens aqui, Paulo encontra, eles não conheciam a Jesus. Paulo percebe isso neles. E eles apenas conheciam o ensinamento de João. O ensinamento de João era o batismo de arrependimento. O João pregava que todos eram pecadores e precisavam entender isso, precisavam se arrepender desse pecado. Então ele pregava o juízo que viria em cima desse pecado. O batismo de João era quase como um rito de purificação dos pecados. Era a pessoa reconhecer que era um pecador, mas não necessariamente essa mudança que ocorre ali, né, que seria o testemunho do batismo que hoje nós conhecemos. Paulo explica então para eles quem foi Jesus Cristo, e eles creem ali, e eles são batizados ali, como manda, né, como Jesus fala, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali eles recebem então o Espírito Santo, porque houve a conversão. Ouvi um pastor falando sobre batismo, e ele disse a seguinte frase: o batismo é uma ação visível de uma graça invisível. Vemos a água, que é um sinal visível de uma graça invisível que aconteceu no seu coração. Então, é algo visível. A partir do momento que nós cremos, o Espírito Santo, ele vem morar em nós. A terceira pessoa da Trindade vem morar em nós. E então, quando essa conversão real acontece,
Aqui no caso desses homens, os frutos que eles deram foram falar em línguas e profetizar. Né? O falar em línguas ali é falar em outros idiomas, né? É falar línguas estranhas, né? Língua dos anjos, outros idiomas, por causa do contexto ali que estava acontecendo. Estava tendo a expansão da igreja. Então, as pessoas precisavam saber sobre o Evangelho. Eles precisavam saber na própria língua o Evangelho. E precisavam ver. Então, foi um sinal ali da conversão daqueles homens. Foi um sinal do que estava acontecendo ali. Bom, somos habitação do Espírito Santo. Por isso, a nossa vida precisa ser diferente daqueles que não são. Nós somos propriedade de Deus. Paulo diz: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Devemos ter o mesmo comportamento que Paulo está tendo aqui, né? Sabendo que fomos comprados por um alto preço. Nossa vida não é mais nossa e nós devemos viver para glorificar a Deus, onde quer que estejamos. E isso mostra a diferença e que a nossa conversão foi de fato verdadeira, quando a gente vê esses frutos em nossas vidas. Mostra que nós realmente temos o Espírito Santo agindo em nós e através de nós. E é isso que eu gostaria de trazer assim, que possamos, né, irmãos, ter essa certeza assim, em Deus, em Jesus, né? Essa certeza dessa conversão que vivemos mesmo em nossa vida, né? Que possamos estar cada vez mais parecidos com Cristo, dando testemunho, falando sobre Ele, para que mais pessoas saibam sobre Ele. Amém? Amém. Por isso. Senhor Deus, Pai amado, te louvo, Pai, por nossas vidas. Te louvo porque estamos aqui reunidos em Teu nome e o Senhor que nos trouxe até aqui. Te agradeço, Senhor Deus, porque podemos te servir, ó Pai, livremente, Senhor, porque podemos te louvar, Pai. Muito obrigado por isso, Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai, pelo seu sustento em nossas vidas. Peço que o Senhor esteja, ó Pai, nos guiando em teus caminhos, ó Pai, que não venhamos a desviar, Senhor. Nos ajude, ó Pai, cada vez mais a ser testemunha, Senhor Deus, do teu Evangelho. Nos dê força, Senhor Deus, nos dê segurança, Pai. Nos perdoe, Senhor Deus, como desviamos, Senhor. Mas eu peço que o Senhor nos faça, nos dê força, Senhor Deus, para que não caiamos novamente, Pai. Senhor Deus, não nos deixe cair em tentação, Pai, mas livra-nos do mal, Senhor Deus. É isso que eu te peço, Pai, peço que continue conosco nessa noite, Senhor. Receba esse culto, ó Pai, como oferta a Ti. Peço por isso, agradeço.